Deixa eu fazer um comentário aqui desse texto, acho muito legal. Queria que você abrisse comigo aqui no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, tem um verso muito legal aqui que eu queria deixar para você. O versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Olha a quantidade de peixe aí. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história, por essa leitura. Muito obrigado, Senhor, pelos desafios que nós recebemos nesta palavra. Usa a minha vida, Senhor, e que muitos aqui sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, para quem conhece o texto, sabe que nós estamos falando aqui da pesca maravilhosa. De um momento em que Pedro, ao conhecer Jesus, está passando por essa experiência de conhecer a Jesus. Jesus pediu o seu barco, ele emprestou, deixou Jesus usar ali, afastou um pouco e Jesus trouxe uma palavra, um discurso, um sermão, alguma coisa. Jesus está falando para aquela multidão. Então colocou ali o barquinho, dava um espaço para ele poder com liberdade falar. Depois, no final, Jesus desce do barco e diz para ele: Simão, volta a mar alto e lança a tua rede. A resposta de Pedro foi: Senhor, nós passamos a noite toda e não pescamos nada. Nós temos na Bíblia um resumo, não o diálogo total não, mas é um resumo. É aquilo que realmente nos interessa, nos importa. Então diz assim: olha, Jesus, a gente passou a noite toda e não pescou nada. Em outras palavras, não é uma boa ideia, não é um bom momento, aqui tem muito calor, os peixes na água quente vai para o fundo, fica mais fresco. Então não é. Mas ele fala ele solta uma frase muito legal. Mas sob a tua palavra. Eu acho muito legal essa expressão, mas sobre a tua palavra, nós vamos fazer. E foi, lançou as redes e pescaram tanto peixe, tiveram que chamar os outros para vir ajudar, e o texto diz que encheram ambos os barcos que quase ia a pique. Quando terminou aquilo, chegou na praia, aquela quantidade de peixe, imagina a festa que foi, o momento que foi, tanto peixe, muitos devem ter passado aquela noite, também não devem ter pescado muita coisa, então foi uma grande festa. Pedro toma a iniciativa, se prostra diante de Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou um pecador, como se ele dissesse: Senhor, se afasta, porque eu posso contaminar o Senhor, se afasta de mim, porque eu não mereço, se afasta de mim, porque eu não sou boa companhia, eu sou um pecador. E Jesus disse: Pedro, a partir de agora, vem comigo, você vai ser um pescador de homens. Eu queria dar aqui algumas coisas muito importantes para você viver uma vida vitoriosa, uma vida muito abençoada. A primeira delas, sob a tua palavra. Meu irmão, esse é o grande segredo do cristão. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Luz para os meus caminhos, sobre a tua palavra. Certa vez Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra. Quem guarda a minha palavra, virei nele, meu Pai virá nele, nós faremos nele morada. Olha que maravilha, o Senhor dizendo: olha, a palavra de Deus, ela é viva. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Está falando de Jesus, da pessoa de Jesus, da palavra. No princípio era a palavra,
e disse Deus: haja. Então, quando eu levo a sério a palavra de Deus, quando eu leio, como alguém perguntou aqui sobre exegese, hermenêutica, quando eu pego a palavra, eu examino a palavra, eu guardo a palavra, eu não desconfio da palavra, eu confio na palavra, esse é o início de uma caminhada de sucesso. Guarda isso no seu coração. A segunda questão é a fé. A fé na palavra. Fé, plena confiança. Está escrito. Lembra que Jesus, quando passou por aquela tentação, Satanás disse: olha, lança-te daqui abaixo. Jesus disse: está escrito. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Na tentação anterior disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Somente a Deus adorarás. Então veja bem, Jesus, ele é a própria palavra, e ele, quando teve que argumentar com Satanás, ele argumentou com a palavra. Plena confiança. Meu irmão, passa os céus e a terra e a palavra permanece para sempre. Pedro está perto de uma grande experiência, de um momento que ele nunca imaginou viver, e ele teve que tomar uma atitude. Fé. Eu tenho aprendido, meu irmão, que fé é... Bom, uma vez perguntaram numa escola dominical o que era fé, e uma criança levantou a mão e disse que fé é acreditar em Deus e não fazer pergunta cretina. Então é mais ou menos isso. Fé é confiar plenamente em Deus e não levantar questões que não têm sentido. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Pedro, ele creu, e porque ele creu, ele teve um resultado maravilhoso. Várias vezes Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Falou isso para um aleijado, falou isso para um leproso, falou para uma mulher que tinha uma filha endemoniada: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Falou para um pai que tinha um filho possesso e disse: olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. É você. Crê, confia. Fé. A terceira questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito legal, é atitude. Versículo 6 diz assim: e fazendo assim. E fazendo assim. Meu irmão, ninguém tem milagres da parte de Deus se não tiver atitude. Você crê. Até a gente diz o seguinte: a maior prova de fé é a obediência. A maior prova de fé. Eu creio em Deus, eu confio. Então, obedeça. Essa é a maior prova de fé. A obediência. Obediência. Quando Pedro tomou a atitude, dizia: Senhor, olha, a gente passou a noite inteira, mas sobre a tua palavra, então eu vou fazer. Recolhe as redes novamente, põe dentro do barco e vamos lá. Queridos, essa pequena atitude, pegar as redes, colocar no barco, começar a remar e ir para um outro local, alto mar, que também não era tão longe, mas vai mar alto. Então ele vai navegando e vai remando naquele tempo era isso. Remando, e todo esse remo era uma atitude de fé, era um comportamento. Atitude. Olha, primeiro é a palavra, segundo a fé na palavra, terceiro, atitude por causa da palavra. E diz o texto que quando eles lançaram a rede, vieram tantos peixes. Na verdade, os peixes pularam na rede. Não é necessariamente a rede pegando, mas os peixes estavam ali por ordem do Senhor. Os peixes estavam ali. O texto diz que eram tantos peixes que rompia-se-lhes a rede. Então chamaram outros barcos. Aqui está uma outra lição muito importante, meu irmão, é a gente saber dividir a bênção. Saber dividir a bênção. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós precisamos dividir, abençoar a outros, porque isso faz parte de coisas maiores de Deus na nossa vida. A palavra, a fé,
atitude e dividir, abençoar. Tu serás uma bênção. Derramar a bênção de Deus, aquilo que Deus tem feito na tua vida, deixa Deus usar, deixa Deus abençoar outras pessoas em nome de Jesus. E a quinta e última questão, que eu acho tremendo, o texto diz que em seguida Simão Pedro se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O reconhecimento de que só Ele é Deus, reconhecimento da sua santidade, o reconhecimento da sua grandeza é fundamental para que você possa viver coisas maiores. Veja bem, Pedro empresta o barco, ele é desafiado a voltar a mar alto, ele vai, lança a rede, pega uma quantidade de peixes fantástica, vem para a terra, se prostra diante de Jesus. Então, olha, aparentemente acabou aí. Agora Jesus disse para ele: vem comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. E a partir daí, tudo muda na história de Pedro e depois dos outros pescadores e discípulos. Veja bem, meu irmão, reconhecer quem é Deus, reconhecer a sua bondade, reconhecer e a partir daí agir. O que parecia ser o fim, pescou aquele peixe, ajoelhou, Jesus se ausenta de mim, Jesus diria: meu, não sabia que você era tão pecador assim, então tá bom, então você fica na tua, eu vou na minha. Não, Jesus ainda tinha coisas maiores para ele. Querido, assim será na sua vida também. Eu particularmente penso que tem muita gente que para no tempo, poderia estar vivendo coisas maiores, poderia estar experimentando ainda coisas maiores, mas por falta de iniciativa, de redenção diante do Senhor, de reconhecer, infelizmente, muitos param no tempo. No tempo. O que você tem de experiência? 10 anos atrás, 20 anos atrás, não teve nada mais de novo? Não. Então, tem muita gente perdendo essa vibração. Olha, muito importante, a palavra, a fé, a atitude de viver a bênção e reconhecer quem Deus é na sua vida. E a partir daí, meu irmão, se prepare para que a glória do Senhor seja vista em você, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo teu Santo Espírito, muito obrigado. Confirma, Senhor, e salva vidas. Senhor, o meu desejo é que a tua bênção esteja sobre cada um e cada um possa viver, ó Pai, um novo tempo sobre suas vidas. Por isso que esses princípios, Senhor, a palavra, a atitude, ó Pai, o reconhecimento, a fé, Senhor, isso tudo possa servir de base para que esse irmão possa viver coisas maiores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Não esqueça que esta mensagem vai estar amanhã no YouTube, a partir das 15 horas, vai estar lá para abençoar a sua vida. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus, entrega agora. Repete uma oração comigo agora e reconhece, confesse quem é Jesus na sua vida. Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero uma nova vida. Perdoa os meus erros, os meus pecados. Muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Vou orar por você, Pai. Estende as Tuas mãos sobre cada vida e confirma esta palavra sobre cada um. Senhor, que haja perdão dos pecados, uma nova vida. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito a sua vida. Você que fez esta oração, escreve aqui: eu orei. E a gente quer continuar orando por você, em nome de Jesus, tá bom?